Fala galerinha do segundo convencional, aqui é o professor Rafael Veloso de Química e eu venho aqui para a gente corrigir esta atividade, esse exercício, né, sobre pilhas, os conceitos iniciais das aulas 6 e 7 do caderno. Então a aula é essa daqui e a gente vai corrigir as atividades nesse momento. Então a questão 1 está falando, a ilustração a seguir representa uma pilha de cobre e prata montada em um laboratório. Tá aqui a pilhazinha. Opa, deixa eu diminuir a canetinha que senão não rola. Sabendo que durante o funcionamento dessa pilha ocorreu corrosão da lâmina de cobre e depósito de metal sobre a prata. Então quer dizer que a prata aqui, ó, aconteceu um depósito. Certo? Encheu de prata aqui, ó. De onde que essa prata que depositou ela saiu? Ela não pode ter saído do nada. Então esta prata que está na solução, ela tem que ter chegado até esse eletrodozinho aqui, ó. Esse eletrodo tem que estar cheio de elétron, né? E aí essa prata que está na solução, a G+, tem que ter ganhado esse elétronzinho para poder virar prata sólida. A prata aquosa, para ela virar prata sólida, ela precisa receber esse elétron. Então está chegando elétron aqui na prata, ó. O elétronzinho, tá? Beleza, então depósito de metal sobre a prata, responda aos itens a seguir. Qual o sentido do fluxo? Letra A. Qual o sentido do fluxo dos elétrons pelo fio? Ora, se o elétron está chegando na prata, então ele está vindo aqui, então ele está saindo, na verdade, do cobre, né? Então é do cobre, né, em direção à prata. Essa é a letra A. Letra B. Indique qual dos eletrodos é o cátodo e qual é o ânodo. Aí a gente vai ter que lembrar daquela regrinha lá, ó, do CRAL. O que é o CRAL? O cátodo é o que reduz. E o ânodo é o que oxida. Então, se o cátodo é quem reduz, quem que está reduzindo? Reduzir tem a ver com receber elétrons. Ré com Ré. Então, quem está recebendo elétron é a prata. Por isso, o cátodo é a prata. E o ânodo é o cobre. Beleza? Letra C. Indique a espécie química que sofre oxidação e a que sofre redução. Oxidação é o cobre. Redução é a prata. Equacione as semi-reações de oxidação e de redução, somando-as em seguida para obter a equação global. Tá bom, vamos lá. Ó. O cobre, quando ele oxida, né, ele está como cobre sólido. Na hora que ele oxida, ele perde 2 elétrons e vira cobre 2+. Tá? Como é que eu sei disso, gente? Porque aqui na reação está falando, ó, o cobre sólido e o cobre 2+. Se a prata vai reduzir, né, se ela vai encostar no eletrodo aqui para reduzir, então obrigatoriamente o outro componente, né, o outro participante da reação, ele tem que oxidar. E oxidar, no caso, é cobre virar cobre 2+, mais 2 elétrons. Lembrando que esse cobre 2+, ele é aquoso, ele está dissolvido na solução, enquanto esse cobre aqui está sólido, tá? Então as reações, elas ficam assim. A do cobre fica desse jeito. A da prata, a prata mais, ela vai ganhar um elétron e vai virar prata sólido. Acontece o seguinte, eu não posso deixar o número de elétrons diferentes. E aqui eu tenho 2 elétrons, enquanto desse lado de cá eu tenho apenas um elétronzinho. Isso não pode acontecer. Para que isso não aconteça, eu vou ter que pegar a equação da prata aqui toda e multiplicar por 2. Aí vai ficar 2, 2 e 2. Para quando eu somar as equações, porque ele está pedindo isso, ó, somando-as em seguida para obter a equação global. Eu não posso deixar os elétrons diferentes. Então, quando eu faço isso, aí eu vou poder cortar os elétrons aqui com esses elétrons, né? Então, estão saindo 2 elétrons do cobre e os 2 elétrons estão chegando lá na prata. Então, aí a reação acaba ficando completa. Então, a equação global fica cobre sólido mais 2Ag+, aquoso, virando 2Ag sólido, mais cobre 2+, aquoso. Essa é a equação global. Letra E. Discuta o que ocorre com as concentrações de íons Cu2+, e Ag+, durante o funcionamento desta pilha. Por essas equações, por essas semi-reações aqui, ó,
dá pra gente responder. O cobre ele tá sólido. Com o passar da reação, ele vai virando cobre 2+ aquoso. Então passa um segundo, gera cobre 2+ aquoso. Passa mais um tempo, gera mais cobre 2+. Então a quantidade desse cobre vai aumentando e aumentando e aumentando. Então a concentração do cobre 2+, ela aumenta ao longo do tempo. Já a prata, perceba o seguinte, ó. No início você tinha prata mais aquoso, essa prata que estava dissolvida na solução. Só que com o passar do tempo, ó, com o passar do tempo, essa prata vira prata sólida. Então ela vai depositando. Então a prata que estava na solução, ela vai saindo da solução e vai incrustando no eletrodozinho que está aqui em cima, ó. Então ela vai incrustando no eletrodo aqui, ó. Enquanto o cobre, ele vai perdendo massa. O cobre vai apagando aqui, ele vai começar a perder massa, o cobre, vai ficando menor, tá? Então a concentração de prata, com o passar do tempo, na solução, como ela deposita no eletrodo, né, a concentração dela em solução diminui. Supondo que dentro da ponte salina, letra F, há uma solução de KCl, indica o sentido de movimentação dos íons dentro da ponte. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Nessa solução aqui, ó, nessa solução aqui de cobre, enquanto o tempo está passando, o cobre está saindo daqui e está vindo para cá. O cobre está saindo da placa e vindo para a solução. Então a solução começa a ficar muito positiva. Como ela começa a ficar muito positiva, algum íon tem que descer para poder balancear isso. Porque não pode ficar positivo, isso aqui não pode acontecer, né? E aqui na ponte salina nós temos duas opções. É o K+, qual que é o sal que ele falou? KCl, vamos ver, KCl. Então o KCl libera K+ e Cl-. Então aqui nós vamos ter a opção do K+ e do Cl-. Para balancear íon positivo, eu preciso de um íon negativo. Então é o cloreto que desce. Tá? Então o cloreto desce em direção a este polo aqui, tá? A essa célula galvânica aqui. Do lado oposto, a prata começa a sair da solução, né? No início do processo, você tem um número específico de prata. E ela começa a sair da solução de forma que esse íon positivo começa a não existir mais, né? Então eu preciso repor o íon positivo. Eu tenho a opção do cloreto e do potássio, né? Do K+. Então nesse caso o K+ desce para balancear. Tá? No início do processo, antes da pilha começar a acontecer, você vai ter íons cobre 2+, e você vai ter algum íon negativo, geralmente SO4 2-, tá? Então fica neutro, 2- com 2+ neutraliza. Só que com o passar do tempo, como vai liberando muito cobre aqui, a ponte salina tem que balancear isso. Mesma coisa do lado de cá, ó. Você tem prata, Ag+, você tem SO4 2- também, ou pode ser também um cloreto, um fluoreto de prata. Então você tem que balancear as coisas. Então a resposta é que o cloreto se movimenta em direção... O cloreto vai em direção ao eletrodo, a célula galvânica do cobre, né? Célula do cobre. E o potássio vai para a célula da prata. Beleza? Questão 2. As pilhas mais modernas não utilizam ponte salina e sim parede porosa, que permite o fluxo de íons entre as soluções mantendo seu funcionamento. Considere a pilha esquematizada a seguir, na qual A e B representam dois elementos genéricos distintos. Tá? Então tem uma pilhazinha aqui, ó. Essa pilha aqui é diferente, ó, gente. Ela tem uma parede porosa. Identifique para essa pilha as semi-reações anódicas e catódicas, a equação global, os polos positivo e negativo e sua representação esquemática. Então tem muita coisa pedindo aqui, ó. Vamos por partes. Ele está pedindo as semi-reações. Então para fazer as semi-reações, a gente tem que saber quem que está oxidando e quem que está reduzindo. Dá para a gente identificar isso como? Pelos elétrons aqui, ó. Então de onde que o elétron está saindo? Ele está saindo de B. Então o B ele vai oxidar. O B ele vai acabar liberando os elétrons e virando quem? Vamos ver que quem que está formando, ó. Está formando B3+, então ele vai formar B3+. Para formar B3+, ele tem que perder 3 elétrons, tá? Já o A, ele está recebendo esse elétron, o elétron está chegando no A aqui, ó. Então o A, quando esse A2+ aqui, ó,
observar esse elétron chegando, ele vai querer reduzir. Então a semi-reação do A vai ser A2+, mais 2 elétrons, vira A. Então essas são as semi-reações aí anódicas. A anódica é a que acontece no ânodo, e no ânodo acontece a oxidação. Como é que a gente sabe disso? Pelo CRAL, cátodo reduz, ânodo oxida. Então se é anódica, vai oxidar. E onde que está oxidando? É no B. Então essa daqui é a anódica, e essa daqui é a catódica. Tá perguntando, gente, a equação global. Para fazer a equação global, a gente não pode deixar que o número de elétrons seja diferente. E aqui eu tenho 3 elétrons e ali eu tenho 2. Então, para balancear isso, eu vou multiplicar essa equação de cima toda por 2. Então, aqui vai ficar 2, aqui 2, aqui eu tenho 2 vezes 3, então dá, na verdade, 6. A equação de baixo eu vou multiplicar toda por 3. Então, aqui vai ficar 3, aqui vai ficar também 6 e aqui 3. Então, com isso, eu acabo cortando os elétrons. Ó, esses 6 elétrons aqui, corta com esses 6 elétrons, e aí eu consigo chegar na minha equação global, que será 2B, né? Esse B está sólido, que ele é uma barra, mais 3A2+, esse A2+ está aquoso, que vira 2B3+, que vai estar aquoso, mais 3A sólido, tá? Então essa aqui é a equação global. Está perguntando qual que é o polo positivo e o polo negativo. A gente tem que lembrar o seguinte, polo negativo é sempre de onde saem os elétrons. E aqui o elétron está saindo do B em direção ao A. Então o polo negativo é o B e o polo positivo é o A, tá? Então esse daqui, o polo negativo é o B e o polo positivo é o A. Não liguem negativo com anódico, tá? Negativo é de onde saem os elétrons. Joia, sua representação esquemática, como é que eu poderia escrever essa pilha sem precisar fazer esse desenho enorme que a questão fez aqui? Ó? Como é que eu poderia escrever? Pela aulinha lá, se vocês revisarem, vocês vão ver que quem vai oxidar, né? Quem que está oxidando aqui que vai oxidar é o B. Aí eu coloco uma barrinha e coloco o formato que o B fica depois que ele oxida, que é B3+. Aí eu coloco 2 barrinhas, na verdade nesse caso só uma barrinha, porque eu estou falando de uma parede porosa aqui, tá? Aí eu vou colocar agora quem vai reduzir, que é o A2+, e depois que o A reduz, ele fica só A, tá? Então essa é a forma e o PAC de representar essa pilhazinha aí, tá? Vamos para a última questão. Hoje em dia, baterias de níquel e cádmio são muito utilizadas em diversos aparelhos eletrônicos, como calculadora, telefone, celular, telefone sem fio. Esse é um gerador secundário, ou seja, é recarregável. Tem uma grande vantagem em relação à bateria de chumbo utilizada, por exemplo, em automóveis, de poder ser construída em tamanho pequeno, miniatura, o que facilita e amplia seu uso. As semi-reações que ocorrem nessas baterias podem ser representadas por... Pessoal, a reação está bem grande aqui, ó, mas a gente precisa prestar atenção no seguinte. E aqui eu tenho uma seta, né? E nessa reação, o elétron está depois da seta. Significa que essa reação ela é uma reação de oxidação, que esse elétron está sendo dado ao longo do tempo, né? Joia. E essa segunda reação, o elétron está antes da seta, o que significa que essa reação é uma reação de redução. Independente do que tem na reação, ela pode ser grande tanto que ela quiser, que a gente precisa identificar isso aqui. Então tá falando a letra A, identifique qual reação ocorre no ânodo e qual ocorre no cátodo. Olha para você ver como o CRAL ajuda a gente nesse momento. A oxidação, ela vai ser sempre o que está acontecendo no ânodo, pelo CRAL. Ó. Cátodo reduz, ânodo oxida, tá? Então o ânodo vai ser, eu vou escrever aqui em cima, tá, gente? Por livre preguiça mesmo. O ânodo vai ser essa reação aqui, ó. Essa reação aqui vai ser a do ânodo, porque nela acontece a oxidação. CRAL, beleza? E essa daqui vai ser a reação do cátodo. Então isso daqui é a letra A. Tá? A letra B. Decida se essa bateria pode ser considerada alcalina. Vamos dar uma olhada na reaçãozinha aqui, ó. Nessa reação, a gente tem nesta reação aqui catódica. Deixa eu trocar aqui a... Nessa reação catódica, a gente vai ter a geração desse cara aqui, ó, a hidroxila. A hidroxila dá uma característica, um caráter básico na solução, né? E alcalino e básico são palavras que andam juntas, né? Se eu tenho uma solução alcalina, minha solução vai ser básica, então vai ter a presença
desse OH- aqui, tá? Então sim, essa pilha ela pode ser considerada, essa bateria ela pode ser considerada alcalina, porque ela tem uma presença, né? Ela, com o passar do tempo, ela vai formando esse cara aqui, ó, a hidroxila, que é básico, tá? Valeu!